O cenário atual é que o PL é um partido que tem uma tradição de ser um partido muito mais de centro e agora está dando uma guinada mais à direita. É um partido verdadeiramente de direita, ele não vai se construir da noite para o dia. Então é natural que esse tipo de conflito ocorra. Todos os partidos têm conflitos internos, não ache você que as esquerdas também não têm. A diferença é que a direita, como nós nascemos a partir das redes sociais, é muito comum que as pessoas levem isso a público, esses embates nas redes sociais. Eu sempre gosto de lembrar que a primeira estrutura organizada que a esquerda teve começou em 1922, com o Partido Comunista Brasileiro, lá em Niterói. Ou seja, a gente só está uns 100 aninhos atrasado, mas eu tenho expectativa de que cada vez mais o PL vá se depurando eleição por eleição e se torne esse partido verdadeiramente de direita, né, com políticos com viés de esquerda dentro do partido, que ainda existe, sim, né, pessoas que às vezes têm até cargo dentro do governo Lula, que essas pessoas saiam quando tiver a janela partidária, no nosso caso, deputados federais, isso ocorrerá em março de 2026, ou mesmo a não reeleição. O nosso eleitorado ele é muito esclarecido. Engana-se a pessoa que acha que vai entrar no PL e vai ter o chamado voto dos bolsonaristas. O nosso público ele é mais consciente, ele é mais informado, ele se informa através da internet, não se informa através da grande mídia, que é sustentada à base de dinheiro público, que na verdade não informa, né, tenta manipular. Então, a pessoa que está dentro do PL, é claro, ela tem metade do caminho andado, ela tem uma facilidade, uma entrada para tirar uma foto com o presidente Bolsonaro, mas isso não quer dizer tudo. Inclusive, várias vezes, né, você pode chegar em alguma situação em que a pessoa fale para você que não vai votar num candidato do PL. E não tem problema nisso. Nós não somos os donos da verdade. O partido não é o dono da verdade. Quem está dentro do PL é gente boa e quem está fora é gente ruim. Não. O Pacheco está aqui do meu lado. Tem o histórico dele, é colega da Polícia Federal, já fez parte de partidos de esquerda, mas existe toda uma transição a ser feita. Ele não pulou no partido aqui no último momento do prazo legal para se filiar, né, que é 6 meses atrás, e começou a se fantasiar de Bolsonaro. Foi para a rua, tá aqui, a gente está aqui dentro da Casa Verde e Amarela, leu Olavo de Carvalho, né, então tem sabe da clareza do cenário, do que a gente está combatendo. Isso daí deixa a vontade para a gente caminhar lado a lado. Quem vai decidir o voto é o eleitor. Você acha que eu, forasteiro lá de São Paulo, vou vir aqui, vou brigar e controlar cada um fazer o que quiser? É negativo. Agora, se eu estou dando aqui a mão para o meu primo Léo, eu acho que isso daí é um indicativo. Quando eu faço vídeo, normalmente eu falo o quê? Leve em consideração o nome do Léo Bolsonaro. Eu não falo, votem nele, se não votar nele, é comunista. Não tem nada disso. Então é basicamente isso daí. O PL é um partido em depuração, cada vez mais indo para a direita, e eu acho que a cada eleição que se passar, isso daí vai sendo construído. Quem que as pessoas vão votar? Depende delas. No Brasil inteiro eu te falo, né, existem 2 cidades onde ocorre essa situação especial, né, pelo menos que eu passarei nessas eleições. É Catanduva, no interior de São Paulo, e aqui em Cascavel. No caso de Catanduva, um amigo meu, fazendeiro, tá, de cana-de-açúcar, um dos maiores da região, uma pessoa que tem um clube de tiro dentro da fazenda dele, uma pessoa que não precisa de dinheiro público, não tem essa pegada para fazer a sua eleição. Tudo certo para vir para o PL, chegou em cima da hora o atual prefeito, que era crítico do meu pai, e se filiou ao PL. Você acha que vai adiantar eu fazer propaganda para um cara desse tipo? Ou você acha que eu vou me queimar e vou me enterrar? Aí eu pergunto, a troco de que eu vou me enterrar? Sendo que a pessoa é meu amigo pessoal e eu avisei o partido que existia isso daí. Desculpa estar trazendo a público essa situação, mas é alguma daquelas exceções. E o partido ele tem que prestar atenção mais nisso daí. Não adianta, acabou-se o tempo da máquina, onde havia um monopólio da informação, onde tudo era controlado, e as pessoas poderiam se mudar a cor da bandeira no período eleitoral. Você vê, teve eleição aí presidencial lá atrás, em 2018, que o Haddad, no segundo turno, trocou o vermelho por verde e amarelo. Porque provavelmente o estrategista da campanha dele, o marqueteiro, falou para ele mudar, que provavelmente daria mais voto. Ele talvez morderia uma parcela do voto dos nacionalistas, dos patriotas. Não é assim, esse tempo já passou, né? Isso aqui, que bom que sirva até de alerta, né, para não só o meu partido, mas para todo o país, de que as relações mudaram. Não existe mais aquela máquina de moer que vai decidir a eleição. É claro que é importante você ter, né, recursos para fazer a eleição, ter tempo de televisão ainda importa, bom relacionamento com algumas imprensas, mas a pessoa que vem para o PL no último momento do prazo eleitoral, ela larga atrás. Agora o Vandré do Paraná. Eduardo, tudo bem? Vandré, do Jornal Paraná. Seja bem-vindo à nossa cidade aqui. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de saber de você, em termos de fake news,
como que nós podemos reverter a situação, né? Usar as mídias sociais para desmistificar as inverdades, na tua opinião? Olha, deixando elas livres. A melhor arma contra a mentira é a verdade. Inclusive, o Bolsonaro, ele é muito grato às fake news. Ele, inclusive, fala, né, que ele foi eleito lá em 2018 muito graças à Folha de São Paulo, de tanto bater nele. Só que aí tem um conteúdo novo nessa história que se chama internet, por isso que querem regular, na verdade, querem massacrar a internet, estão bravos com as cheias do Zap, que quando você reverte uma fake news, as pessoas veem que você sofreu uma injustiça, e a tendência delas é ficar do seu lado. É quase um filme do Rocky Balboa. Você toma pancada o filme inteiro. As pessoas torcem por você e no final você vence. Então, se você tiver a liberdade para todo mundo conseguir postar o que quiser, falar o que quiser, isso é o melhor dos caminhos. E mais ainda quando você é um servidor público. O servidor público, ele não tem o direito de não querer receber críticas. Eu fiz um discurso inflamado umas semanas atrás no Congresso Nacional, inclusive relembrando o caso que eu chamei alguns delegados federais que estão baixo mando do Alexandre de Moraes, de cachorrinhos do Alexandre de Moraes. Eu estava justamente criticando isso. Né? Pessoas que receberam a visita da Polícia Federal nas suas casas porque fizeram exposições acerca do delegado Schor, que é o delegado que cumpre as ordens da Polícia Federal. Nossa, o próprio julgado do Alexandre de Moraes, anos atrás, ele falava isso. Quem não quer se expor ao público, quem não quer sofrer crítica, que não entre na vida pública. Nós todos aqui, políticos, policiais federais, qualquer servidores públicos, a gente está sujeito a isso. Não gostou? Saia, tente alguma coisa na iniciativa privada, arriscando, né? Aí já é outra história, empreendendo. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Se a gente tiver a internet livre, sem regulamentação, cada um vai poder formar a sua opinião. E é isso que a gente defende. O Bolsonaro, inclusive, sendo chamado de genocida. Matéria da Folha de São Paulo. Abre aspas. Porque eu torço pela morte do Bolsonaro. Fecha aspas. Peças ditas artísticas de pessoas jogando bola com a cabeça do meu pai. Isso tudo não passa mensagem para futuros adébios bispos, não, né? Mas ainda assim, Bolsonaro nunca fechou uma imprensa. O Alexandre de Moraes fechou. Ele congelou todas as contas do Terça Livre e indo um pouquinho para além da imprensa, né? Ele congela e persegue as pessoas que deram, às vezes, R$1.000 para acampamento naquele 8 de janeiro, para acampamentos fora de Brasília. Ele persegue justamente para acabar com esse movimento espontâneo e voluntário que é liderado por Bolsonaro. Esse sim, o verdadeiro antissistema. Bolsonaro vem em Cascavel? Não sei. A agenda do meu pai, eu te falo, às vezes é decidida dias antes. Quando ele foi no interior de São Paulo, até um dia antes a gente estava decidindo por quais cidades ele passaria. Mas eu acho que ele vem, em algum momento ele vem aqui para o Oeste Paranaense. Né? Tem Foz do Iguaçu, que é aqui do lado também, tem uma pessoa que fez parte do governo dele, né? O general Silvio Luna, candidato a prefeito, fez um excelente trabalho em Itaipu. Eu acho que é natural, pelo menos em Foz, eu não sei em Cascavel. E vamos ver o que acontece aí. Eduardo. Aqui tem segundo turno, né? Tem segundo turno. Ele pediria voto para quem? Contra a esquerda. Quem sabe eu não venho no segundo turno aqui para apoiar o Pacheco. Eduardo. Antes de você encerrar, fazer a sua última saudação aqui da entrevista, eu tenho um pedido para você. Gostaria que você deixasse um recado para os patriotas de Cascavel que lutaram durante 72 dias na frente do quartel que inauguraram a Casa Verde e Amarela aqui. Também estive lá, né? Primeiro, parabenizá-los. A gente sabe que muitos de vocês aí têm algum conhecido que está embaixo de investigação, está respondendo a processo, gastando com advogado, ou às vezes, lamentavelmente, até preso. A gente trabalha pela anistia dentro do Congresso Nacional. O único candidato a presidente da Câmara que se manifestou a favor disso é o Elmar Nascimento, que é provavelmente o candidato que o Lira vai apoiar para a sua sucessão. Então, existem boas chances disso acontecer. Tal qual o Lira falou, e sempre honrou a sua palavra, ele coloca em votação no plenário, e o plenário é o senhor das decisões, tá? Então, por exemplo, o projeto 2630, que é o projeto que a gente chamou de censura na internet, para regulamentar a internet, não chegou sequer a ser pautado, porque não existia clima dentro do Congresso Nacional. Mas o Lira colocou o requerimento de urgência. Nós conseguimos vencer. Dentre vários outros projetos, né? Aquele projeto lá que ia taxar todas as streamings do Brasil, tipo Netflix, exceto Globoplay. Poxa, TV Cultura, você acha que é TV Cultura? Você acha isso justo? Então a gente tem ali no Congresso a oportunidade de trabalhar contra. Muitas vezes as pessoas sentam a pancada, falam, você falou que é o Congresso mais à direita desde os anos 90. E é.
Só que o peso do centro está pendendo ali para o Lula. Vamos expor quem são essas pessoas, melhorar nas próximas eleições. Mas ainda assim nós tivemos vitórias. Eu consegui aprovar a minha emenda LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dita as regras do orçamento para os próximos 2 anos. Aprovamos uma emenda proibindo o uso de dinheiro público para invasões de terra, políticas a favor de aborto, né, e ataques à família, doutrinação sexual dentro das escolas, diferente da ciência biológica. Então a gente tem algumas vitórias ali dentro, graças ao suporte de vocês. No passado, por que a gente não tinha isso no passado? Porque, aí eu me incluo, tá? Todos nós estávamos dormindo. O Brasil ainda era ali, até a eleição de Bolsonaro, era a terra do futebol, da caipirinha, do carnaval, e se embebedando com isso daí para tocar a vida. Mas a partir do momento que a gente acordou, isso aqui é uma das várias casas verde e amarela que tem no Brasil. O movimento, o sentimento segue o mesmo. Em que pese a gente ter eleito governador de vários estados, aumentado a nossa bancada na Câmara, a maior bancada da Câmara, a maior bancada do Senado, governador de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Até Minas Gerais, vamos lá. Só perdemos a presidência, curiosamente, mas o movimento segue adiante. Parabéns para vocês aí pelo sentimento que não deixou apagar. Vocês é que são responsáveis por essa revolução. Se as tias do Zap com o seu celular não fossem importantes, não estavam tentando calar vocês. E a gente só está na linha de frente, não se engane não. O dia que eles puderem, eles fazem maldade contra nós. Vocês devem ter visto aí que o Alexandre de Moraes me selecionou para ser investigado. Por quê? Porque a gente não se dobra a isso. Até onde a gente está disposto a levar os nossos ideais. Se a gente estiver disposto a ir adiante, mesmo no sofrimento, a gente vai assustar eles. E uma hora a gente vai virar essa mesa. Semana passada, o Rodrigo Pacheco, o outro Pacheco, presidente do Senado, não tem nada a ver com o Márcio aqui do lado, disse que a chance do impeachment do Moraes era 0. Agora ele está falando que vai analisar com prudência. Quem sabe amanhã ele não bota para votar. É um sonho, eu sei. Estou querendo alimentar em verdades aqui, não, mas todo o processo de impeachment que foi iniciado nesse país começou com o presidente da casa falando que não iria colocar ele adiante. E aí dá as clássicas argumentações. Não vou colocar adiante porque vai causar instabilidade, porque pode complicar isso ou aquilo. Mas depois, quando as pessoas vão para a rua, a pressão chega, as opiniões vão mudando. Isso daí é o natural. O tempo do Congresso é um tempo diferente nosso aqui. Poxa, eu por mim ontem já tinha aprovado um monte dessas pautas. Voto impresso com contagem pública, né, anistia, dentre outras. Mas vamos lá, se a gente for resiliente, a gente vai conseguir chegar lá, Deus quiser. Vamos lá. Antes da gente encerrar, dizer da honra que é para mim, que é para nós de Cascavel, Eduardo, que você esteja aqui. Não por conta só do cenário eleitoral, mas você realmente representa, né? Você é uma referência para nós, que acreditamos nesses valores que o presidente Bolsonaro tem defendido, de defesa da vida, de defesa da família, contra essas ideologias que querem perverter os valores da nossa sociedade. E é uma honra para mim, o Léo Bolsonaro também, né, que é da família, ter aceito o convite para estar conosco aqui em Cascavel. E nós estamos muito lisonjeados com a tua presença, Eduardo, e vai ser apenas uma delas, não sei se é a primeira vez que você está aqui, acho que nós já vimos outras vezes, né? Mas assim... A polêmica do cabo soldado nasceu aqui. Desse momento é apenas a primeira vez, com a graça de Deus, nós vamos vencer as eleições aqui em Cascavel, e no ano que vem, né, o Eduardo vai vir aqui para ser recebido de tapete azul, né, a hora que ele quiser, e Cascavel vai ser mais um berço, né, da direita, como já é, vai se reforçar ainda mais. Então, fico muito feliz, Eduardo, obrigado pela tua presença, né? Deus abençoe muito a tua vida, te proteja, conte com as nossas orações, inclusive, porque eu sei que não é fácil o que você enfrenta no Congresso, enfim, toda essa luta que é. Então, só agradecer mesmo, e agradecer a todos da imprensa que vieram e vêm fazer essa cobertura. Eu queria só dar uma palavra final também, não sei se o Léo vai querer falar alguma coisa, mas, por exemplo, ali tem o moral dos nossos grandes líderes conservadores, né? Um deles é o Olavo de Carvalho. Olavo, quando começou a sua vida acadêmica, ele participava de um movimento de esquerda, vocês sabiam? Mas ao perceber que a voz dele não seria ouvida dentro do movimento, que tinha que ser uma voz única, que não aceitava democracia e debate, ele saltou fora e começou a fazer os estudos próprios, né? Grande filósofo autodidata. Com nós é a mesma coisa. Tem alguns casos, em São Paulo, por exemplo, tem lá o Fernando Holliday, que começou no MBL. O Carmelo Neto, que sábado agora, sexta-feira eu estou indo para Fortaleza, né, apoiar ele e a esposa dele, a Bela, começou no MBL. Todo mundo sabe a história do MBL aqui, que tem gente que continua no MBL que tem uma política até irracional. O pessoal hoje está pedindo impeachment do Lula, ontem pediu impeachment do Bolsonaro.
São, na verdade, birutas aí, né? Não tem ideologia nenhuma, não tem base nenhuma. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas direcionam ataque ao Pacheco falando que ele era de partido de esquerda no passado. Sim, mas as pessoas mudam. E existe um processo para você fazer isso. É por isso a minha crítica quando eu falo que a pessoa que se filia ao PL 6 meses antes da eleição, que é o último dia do prazo para você mudar de partido, ela larga atrás. Por quê? Porque é mais complicado você falar para o eleitor que essa pessoa está fazendo isso por uma questão espiritual, uma questão de coração, uma questão de ideologia de verdade. Existe um processo para você vir aqui para o lado certo da força. E certamente não é somente na oportunidade eleitoral que isso é feito, porque fica parecendo para as pessoas que você está fazendo isso só com o objetivo de ganhar votos e ser eleito naquela eleição. E não que realmente é um movimento onde você está indo para o lado aqui conservador ou da direita de verdade. Então, assim, Senhor Pacheco, seja bem-vindo. A gente já se viu antes, até quando você era do PPL. É verdade. Em eventos da Polícia Federal. Mas conta comigo. Quem não sabe, nós somos, né? O Eduardo é policial federal, eu também sou policial federal, então tem uma longa história e você, como diz a frase, Eduardo, você hoje aqui, sentado ao nosso lado, você significa, né? Fica a dica. Eu acho que se as pessoas conseguirem entender a mensagem, eu acho que fica muito bem. Que essa questão de ficar falando até quando? Pega uma foto, um recorte de uma vida inteira para rotular a pessoa como se ela fosse aquilo, né? As pessoas, elas amadurecem, elas evoluem, né? E na campanha de 2000, na última eleição, né, tenho a honra de ter sido, Eduardo, o único candidato a prefeito nesse momento que esteve de peito aberto com todos os nossos materiais presentes no material do presidente Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno, pedindo voto com material gravado. Sou o único candidato que tem essa honra e poderia, nesse momento, estar nadando de braçada na esquerda, porque a esquerda não poderia. Mas nós estamos aqui resilientes, firmes, porque a gente tem um lado, e o lado é muito claro. Nós representamos os valores que a direita e que o presidente Bolsonaro representa no Brasil, a tua presença nos honra. Tá? Obrigado. Vamos em frente.